Oi, gente! E aí? Tudo beleza? Bem-vindos para mais uma aula no canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e a videoaula de hoje, Revolução Mexicana e a Política do Big Chic. Vamos visitar a América? Vem comigo! A política do Big Chic nasceu no começo do século XX, durante a presidência de Theodore Roosevelt. Aproveito para alertar que você não pode confundir Theodore Roosevelt com Franklin Delano Roosevelt. O famoso Roosevelt da história dos Estados Unidos é o Franklin Delano. Eu me referi a Theodore Roosevelt. A política do Big Chic é a política do grande porrete. Devemos falar macio, mas carregando um grande porrete. O recado é muito claro. Os nossos interesses serão garantidos pela diplomacia ou pela força, pelo porrete. Eu costumo dizer que o Big Chic foi uma adaptação da doutrina Monroe ao começo do século XX. Um pensamento que norteou a relação dos Estados Unidos com a América Latina, principalmente com a América Central. Os Estados Unidos, pautados no Big Chic, intervieram em alguns países da América Central, e eu cito 3 casos: Cuba, Nicarágua e Panamá. No caso de Cuba, a sua independência foi tardia, em 1898. Os Estados Unidos se envolveram no processo de independência de Cuba. Cuba rompia com a Espanha. Devido à participação dos Estados Unidos, os Estados Unidos ganharam espaço dentro de Cuba. Um espaço reconhecido por lei. Emenda Platt. Uma lei cubana, um acréscimo à Constituição cubana, data 1901. Com base na Emenda Platt, os Estados Unidos ganhavam um território em Cuba. Passariam a controlar uma área dentro de Cuba, a Baía de Guantánamo. Além disso, os Estados Unidos poderiam intervir em Cuba quando necessário. Entenda que, mediante a Emenda Platt, os Estados Unidos conseguiram um espaço respeitável dentro de Cuba. Vamos para a Nicarágua. A Nicarágua é um outro exemplo de país que no começo do século XX sofreu com intervenções militares dos Estados Unidos. E olha, na década de 1920, um camponês nicaragüense chamado Augusto César Sandino liderou movimentos nacionalistas contrários à presença dos Estados Unidos no país. Contrários àquilo que chamavam de imperialismo estadunidense na Nicarágua. O nome Sandino virou uma referência no país. E mais tarde, inspirou um grupo que se apropriou da palavra Sandino, os sandinistas. Aproveito para dizer que em 1979, através da Revolução Sandinista, caía Anastácio Somoza, a ditadura de Somoza na Nicarágua. Panamá. Independência panamenha foi em relação à Colômbia. Também um processo de independência tardio com a participação dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos ganharam direito em dar continuidade à construção do Canal do Panamá, uma construção estratégica porque encurtava as distâncias. O canal ligava o Atlântico ao Pacífico. Durante décadas, o Canal do Panamá foi controlado pelos Estados Unidos. Agora, vamos analisar a Revolução Mexicana. Para você entender esse movimento, que se deu entre 1910 e 1911, recuemos só um pouco. Entre 1876 e 1911,
o México foi administrado por Porfírio Dias. Esse momento chamaremos de Porfiriato. Um regime ditatorial, autoritário. A ditadura não é a única marca do Porfiriato. Além dela, Porfírio Dias se aliava às elites agrárias mexicanas. Por isso que a concentração fundiária marcou seu governo. A má distribuição fundiária. Fazendo um salto lá para a Revolução Mexicana, podemos então afirmar que uma das bandeiras do movimento era a reforma agrária. Uma outra característica do porfiriato, vai acompanhando. Capital estrangeiro. A entrada do capital estadunidense. Digo mais, os Estados Unidos tinham um espaço no México, tanto que empresas estadunidenses exploravam recursos naturais mexicanos. Porfírio Dias, de certa forma, negava o passado indígena mexicano, já que condenava comportamentos, hábitos, costumes indígenas. Valorizava comportamentos, hábitos, costumes europeus, vistos como civilizados. Em 1910 aconteceu mais uma eleição presidencial. E veja, o Porfírio Dias se perpetuou vencendo eleições. A reeleição no México era ilimitada. Só que o processo eleitoral mexicano era marcado pelas fraudes. Mediante as fraudes, ele se eternizava no país. Em 1910, lá está Porfírio Dias. Uma nova eleição. Concorrendo com ele Francisco Madero. Porfírio Dias venceu. Madero não reconheceu a derrota, se exilou. Do exílio, convocou a população para a luta, para a revolução e foi ouvido. Eclodia a Revolução Mexicana. O movimento objetivava depor Porfírio Dias. Madero, para dar corpo ao movimento, se aproximou de duas figuras populares, Emiliano Zapata, líder camponês, e Pancho Villa. Madero, Zapata, Pancho Villa são, inegavelmente, os principais nomes da Revolução Mexicana. Porfírio Dias, pressionado em 1911, renunciou. Francisco Madero assumiu o governo do México. Agora um detalhe importante. A reforma agrária defendida pelo movimento não foi implementada. O governo Madero não levou à prática a proposta. Essa questão agrária se arrastou no país até a década de 1930. Lázaro Cárdenas, guarde esse nome, presidente do México entre 1934 e 1940, foi o primeiro a aplicar uma reforma agrária. Todavia, ineficiente. Distribuíram aos camponeses mexicanos as piores terras do país, as menos férteis. Soma-se a isso o fato do governo não amparar os camponeses nos primeiros anos. Não é por acaso que a temática reforma agrária é debatida até hoje no México. E aí, gostaram? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e divulgue as nossas videoaulas. Em caso de dúvidas, link na descrição. Beleza? Até a próxima, meus amigos!